15 criaturas marinhas mais amigáveis do mundo, de uma arraia carinhosa até uma espécie gentil de tubarão. Aqui estão as 15 criaturas marinhas mais amigáveis do mundo. 15. Jamanta. As arraias são, em sua maioria, uma família de criaturas marinhas amigáveis. Apesar de algumas, como a arraia comum, serem animais mais ariscos, com o ferrão que pode matar, outras espécies como a arraia jamanta são tranquilas, pacíficas e incrivelmente amigáveis. Mas ainda possui um ferrão que pode te matar. Fazer o quê? Se você desse uma olhada rápida na jamanta, provavelmente assumiria que ela é um dos membros raivosos da família das arraias, mas estaria errado. Apesar de ter enormes barbatanas em formato de chifres, a jamanta é famosa por sua natureza tranquila, especialmente ao redor de humanos. Há muitos registros de jamantas sendo muito curiosas em relação aos visitantes humanos, nadando com frequência ao redor deles. É por esse tipo de comportamento que elas receberam o apelido de anjos do mar. A jamanta é um dos membros da família das arraias que é menos conhecido e apreciado, infelizmente. É facilmente o mais pacífico e, cá entre nós, qualquer animal que não queira nos matar deveria ser nosso amigo. 14. Tubarão-baleia. Você ouve o nome tubarão em uma lista de criaturas mais amigáveis do mar e deve pensar que estamos tentando te matar. Mas o tubarão-baleia é de fato um dos tubarões mais pacíficos do mundo. Todos os anos, milhares de pessoas voam até Cancún para nadar com tubarões-baleia, a maior espécie de peixe do mundo, e todos eles viveram para contar a história. Apesar de pensamentos em tubarões como máquina de matar, a dieta do tubarão-baleia é inteiramente composta por plânctons e toneladas de pequenos peixes krill. Devido à sua alimentação ser restrita a micro-organismos, não há a menor chance de um ser humano ser comido ou morto por esses gentis animais. Na verdade, eles parecem gostar de humanos e estão acostumados a nadar ao nosso lado. O tubarão-baleia pode parecer para alguns uma criatura intimidadora, mas eu não sei como. Olha essa carinha fofa. Eles não têm nenhum interesse em te machucar. 13. Golfinho nariz de garrafa. Também conhecido como golfinho roaz, é uma das criaturas marinhas mais populares e amadas do mundo, conhecido pela grande inteligência e carisma. E é claro, eles são incrivelmente amigáveis com os humanos. Há vários lugares ao redor do mundo que oferecem a chance de nadar com esses animais, e todos que tiveram essa oportunidade dirão que foi uma experiência maravilhosa. Esses animais são tão carinhosos e empáticos que fazem toda essa aventura valer a pena. Quer dizer, até suas bocas curvadas parecem criadas para parecerem um sorriso permanente. O que mais poderíamos querer para um dos animais mais afetuosos do oceano, não é? Se eles pudessem, provavelmente nos dariam um abraço. Mas eles ainda não alcançaram esse patamar da evolução. Ainda. O golfinho nariz de garrafa é uma das espécies mais pacíficas em relação aos humanos que você pode encontrar na água. É difícil imaginar alguém que não goste deles, já que são amigáveis em relação aos humanos em quase todas as situações. 12. Baleia cinzenta. Uma baleia pode não ser a primeira criatura marinha amigável que nos vem à mente, claro, mas a baleia cinzenta adquiriu uma má reputação injustamente. Este é um animal que ficou com uma fama ruim entre os baleeiros por ser agressivo, mas esse é apenas um lado da história. Na época onde a pesca de baleias era permitida, os baleeiros se referiam a este animal como o peixe demoníaco, devido ao seu hábito de atacar e destruir barcos de pescas de baleias. Como resultado, muitos baleeiros começaram a evitar essas criaturas magníficas, sabendo que provavelmente não viveriam para contar a história. E que bom, não é? Com o fim do comércio de baleias, as baleias cinzentas começaram a se aproximar de pequenos barcos e faziam isso de maneira extremamente pacífica. Na verdade, hoje em dia, esses animais parecem completamente confortáveis com a ideia do toque humano. Um salto bem longe de seu comportamento agressivo provocado pela violência humana. Por muito tempo, a baleia cinzenta teve que aturar uma má reputação, mas contrária à crença popular, elas se mostram pacíficas e gentil e só querem ser nossas amigas. 11. Tubarão-martelo. É claro que há ocorrências de tubarões-martelo sendo agressivos com seres humanos, mas isso não significa que eles são maldosos.
Na verdade, ataques desse animal contra humanos são incrivelmente raros. Então, talvez devêssemos repensar nossa relação com eles. De todas as 9 espécies de tubarões-martelos, apenas 3 têm registros de terem atacado um ser humano. Fora isso, eles parecem ser criaturas marinhas sábias e pacíficas. Se o tubarão-martelo pretende te atacar, ele geralmente é muito compreensível e mostra diversos sinais antes do ataque, como uma série de contorções de seu próprio corpo. Apesar disso não ser muito útil para os seres humanos, mergulhadores treinados lidam com isso facilmente, resultando em uma relação pacífica com esses animais. Mas é claro, apenas se você for um profissional treinado. Com tudo isso em mente, o tubarão-martelo não é tão agressivo quanto se pensa, e isso faz dele uma das criaturas mais amigáveis do mar. 10. Tartaruga marinha. Você lembra de Procurando Nemo? Certamente deve lembrar de Crush, um dos personagens mais simpáticos da animação. Ele é uma tartaruga marinha que basicamente leva a vida numa boa. Há uma boa razão para que o mergulho com tartarugas tenha se tornado uma das atrações mais procuradas em todo o mundo. Elas são legais e, na verdade, não há mais nada a acrescentar. As pessoas querem nadar com criaturas marinhas que são amigáveis e gentis. Além de ser fofas, e a tartaruga marinha preenche todos esses requisitos. Se os mergulhadores tratarem esse animal com respeito, receberão sua gentileza em troca. Pessoas de todo o mundo viajam até o Havaí só pela chance de poder ver uma tartaruga marinha em seu habitat natural. E é muito difícil que elas se decepcionem com a experiência. Esses animais são muito confortáveis com os humanos, o que faz deles os companheiros ideais para o nado. 9. Polvo de Recife do Caribe. Assim como as baleias, os polvos muitas vezes são taxados de agressivos ou como criaturas difíceis de lidar. Mas essa é uma generalização falsa. Na realidade, os polvos são muito inofensivos aos humanos, a não ser que sejam provocados. O polvo de Recife do Caribe é conhecido por ser uma espécie notoriamente amigável. Assim como o nome já diz, eles vivem nos recifes das ilhas do Caribe e costumam viver sozinhos, a não ser que estejam em época de acasalamento. Apesar de serem animais territoriais, a sua agressividade não é dirigida aos humanos, mesmo que infelizmente muitas pessoas os caçem. Essa espécie de polvo muitas vezes é mantida como um pet por fãs de animais exóticos. Graças à sua natureza amigável e tranquila, eles obviamente são excelentes como animais de estimação. Não são como cachorros, claro, mas são bons também. Apesar de haverem polvos mais amigáveis do que ele, seu tamanho menor torna quase impossível que ele faça mal a um ser humano, o que é uma característica boa para um animal de estimação. 8. Leão marinho. Os cachorros do mar, também conhecidos como leão marinho. Esses animais inteligentes e adoráveis são incríveis de se ver de perto, e alguns deles parecem apreciar a presença de humanos. O que é incrível, já que nós mesmos às vezes não gostamos muito da presença de algumas pessoas. Um parque na Espanha, inclusive, abriu uma atração que convida turistas a nadarem ao lado de leões marinhos. Apesar de na natureza esses animais terem tendências mais agressivas, neste ambiente controlado onde eles têm costume com a presença de humanos, eles são encorajados a serem gentis e adoráveis conosco. Sua interação vai ser sempre apreciada, até que entremos no mar aberto, o que provavelmente vai nos fazer considerar essa ideia. Mas quem eu quero enganar? Eu ficaria feliz de ver pessoalmente e bem de perto. Sem dúvida, nadar ao lado de leões marinhos é uma das experiências mais incríveis que alguém pode ter. E vamos ser honestos, quem não iria querer passar um tempo com esses animais adoráveis? 7. Boto cor-de-rosa. Nem todos os animais são naturalmente amigáveis. Assim como alguns humanos tímidos, pode levar um tempo para o animal se sentir confortável perto de uma pessoa. O boto cor-de-rosa é um desses animais e, diferentemente dos outros nessa lista, ele é encontrado em rios. Mas quando eles se sentem confortáveis com os humanos, eles são facilmente um dos animais mais amigáveis que você poderá conhecer. Apesar de os botos não serem tão sociáveis quanto os seus primos do mar, há registros deles sendo muito gentis com os humanos. Vale a pena mencionar que essa gentileza é surpreendente, já que o único predador desse animal é o ser humano. Na Amazônia, apesar de ser ilegal, é comum que pescadores pesquem em grande quantidade o alimento do boto cor-de-rosa.
algo que pode trazer consequências severas à espécie. E isso é um dos pescadores, pois ainda existe o problema dos caçadores de botos. Felizmente, o Ministério do Meio Ambiente do Brasil tornou a caça desse animal ilegal, os protegendo de um destino trágico. O boto cor-de-rosa já provou há muito tempo ser um animal gentil, tanto que é protagonista de lendas no país. Agora, se você está procurando pela amizade desse animal, não tente feri-lo, ok? 6. Beluga. Como humanos, nós geralmente não saímos procurando baleias para fazer um carinho, mas a beluga é um animal realmente único. Não é apenas uma baleia, mas sim uma baleia extraordinária. Isso porque ela pode ser mais sociável que qualquer outra espécie. Como a maioria das baleias, as belugas passam seus dias comendo pequenas formas de vida marinha, como pequenos peixes, e no restante do dia, elas tiram um tempo para socializar entre si, de uma maneira super amigável. Os grupos de belugas podem ter uma grande variedade, entre 2 até 25 indivíduos. Há registros de junções de grupos de baleias que podem formar supergrupos, chegando a um número de 10.000 baleias. Esse gosto pela socialização as torna um dos animais menos agressivos que vivem em alto mar. Além de sua natureza, há outra coisa que faz a beluga ser extremamente amigável: o seu rostinho. A cabeça da beluga, na verdade, tem a capacidade de se mover e mudar de forma, ajudando na ecolocalização, mas também criando diversas expressões, o que é incrível para um animal. 5. Peixe-boi. Assim como as vacas terrestres, os peixes-boi não apresentam nenhum risco ao ser humano. Na verdade, parecem gostar da gente. Peixes-boi são, por natureza, criaturas pacíficas que permanecem a maior parte do dia nadando e comendo algas e outras plantas, até que param para um descanso merecido. Eles não comem nenhum animal e são famosos por não serem nada agressivos. Parece uma existência muito tranquila, se quer saber. Há muitos registros de humanos e peixes-boi na natureza, com muitas dessas interações sendo provocadas pelos próprios animais. Me parece que esses animais não têm nenhum problema em se aproximar dos mergulhadores para ganhar um carinho na barriga. Isso faz deles um dos animais mais sociáveis dentro das águas. Alguns lugares ao redor do mundo oferecem a oportunidade para pessoas que querem nadar junto com esse grande mamífero, o que deve ser uma experiência de tirar o fôlego. A única certeza é que esse gigante vai querer uma coçadinha na barriga. 4. Lontra. Se você se aventura muito na natureza, vai descobrir que a maioria dos animais fica feliz em deixar os humanos em paz. Levando em conta a nossa história de caçar animais apenas para o esporte e não para a alimentação, é compreensível. As lontras são uma das criaturas mais tímidas, mas que quando têm interações com humanos, são conhecidas por serem pacíficas. Como criaturas sociáveis e brincalhonas, elas passam a maior parte do tempo brincando com seus amigos. Elas brincam de lutinha uma com as outras e fazem competições de escalada. Mas se elas estiverem com vontade, podem até construir algumas ferramentas. Você ouviu certo? Esses animais usam rochas para abrir conchas de mariscos. É importante dizer que há registros de lontras sendo agressivas com humanos. Então não é necessariamente um animal que você queira se aproximar. Porém, geralmente, elas são tranquilas e preferem se afastar dos humanos caso encontre algum. A lontra é um dos animais mais tímidos que existem, então não é surpresa que ela prefira se esconder a interagir com o ser humano. 3. Orca. Apesar de sua reputação de ser um animal enorme e de ser chamada de baleia assassina, a orca é na verdade um aliado dos humanos. Nós não a matamos e ela não nos mata. É simples. As orcas são animais muito sociáveis e quando estão na natureza não atacam seres humanos. A razão disso é o fato de que as baleias não veem o ser humano como alimento. Existe uma lenda do povo Tlingit, povo indígena norte-americanos, que um carpinteiro chamado Natsulian, que com a ajuda de um leão marinho, esculpiu a imagem de uma orca na madeira e o animal ganhou vida. Natsulian então instruiu a orca a matar seus irmãos. Ela então seguiu sua ordem, mas o homem se sentiu tão culpado que pediu para o animal nunca mais machucar os seres humanos. Então você pode agradecer ao povo Tlingit por isso. As orcas podem sim matar seres humanos, e isso já aconteceu em parques aquáticos, quando elas foram expostas a grande estresse, morando em aquários minúsculos e fazendo truques para divertir as pessoas.
Porém, na natureza isso nunca aconteceu. Que fique de ensinamento para nós. 2. Peixe-lua. Você provavelmente nunca ouviu falar do peixe-lua. Um animal com uma aparência tão estranha que talvez tenha sofrido bullying durante toda a sua existência. Mas apesar de parecer um tanto incomum, é muito mais do que só uma aparência. Não é apenas sua aparência que o torna fora do comum. O peixe-lua consome uma quantidade enorme de comida e possui o recorde de maior peixe ósseo no planeta. Porém, curiosamente, é uma das criaturas mais amigáveis dos oceanos. Devido às suas alianças com outras espécies de peixe que o livram de parasitas, o peixe-lua é naturalmente curioso e é conhecido por se aproximar de mergulhadores só para ter uma ideia do que está acontecendo ali. Eles são peixes doces, que não representam nenhuma ameaça para os seres humanos, além de ser bem legal observá-los. Esse animal parece uma piada da mãe natureza, mas é na verdade um dos animais mais interessantes que se pode encontrar. Seu comportamento dócil e sua natureza curiosa fazem dele o melhor amigo do homem embaixo d'água. 1. Iorico. A ligação entre homem e natureza não pode ser subestimada. Essa é uma amizade linda e poderosa, baseada em respeito mútuo, curiosidade e afeto. Independente se é um cachorro, um cavalo ou um peixe cabeçudo, nós sempre ouvimos dizer que os peixes têm uma memória ruim, de que eles não lembram da gente por muito tempo e de que certamente não sentem nada em relação a nós. Mas isso não é verdade para um certo mergulhador. Por cerca de 25 anos, um bodião gigante japonês chamado Iorico faz um esforço de cumprimentar um mergulhador local chamado Hiroyuki Arakawa, toda vez que ele atravessava a superfície da água em direção ao mar, na costa do Japão para encontrar um santuário oceânico. Não importa as circunstâncias, toda vez que Arakawa mergulha no local, Iorico aparece para vê-lo e brincar com ele. Apesar do bodião gigante japonês ser um peixe com uma aparência um pouco assustadora, essa amizade de 25 anos nos mostra que ele é leal, gentil e afetuoso. Arakawa geralmente leva grupos de mergulhadores até o santuário aquático e não é incomum que Iorico vá visitá-los também. Essa amizade prova que nunca devemos julgar um livro pela capa. O que você achou dessa lista de animais incríveis? Deixe nos comentários, adoraríamos saber. Não esqueça do gostei e de compartilhar com amigos e família. Eu te espero no próximo vídeo, tchau!